Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje, Romanos, capítulo 5, parte 4, episódio de número 957, 12ª temporada. Estamos caminhando através do livro de Romanos, capítulo por capítulo, refletindo e aprendendo mais da palavra de Deus, da graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, como nos foi ensinado pelo amigo e irmão apóstolo Paulo. Vamos falar da graça em abundância hoje, Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21, para a gente concluir hoje o capítulo 5, e o próximo vai ser o capítulo 6, onde acredito que vamos ficar por lá em 3 episódios, também refletindo. Aqui a gente traz uma pregação expositiva para você, um texto e um contexto explanado e explicado dentro de uma exegese clara e objetiva, uma hermenêutica pautada pela fidelidade do texto sagrado, que a gente aprende a temer mais a Deus e acreditamos piamente que a palavra de Deus é poderosa para transformar, edificar, renovar o nosso coraçãozinho e deixar ele bem quentinho. Deus abençoe você que está chegando agora, que você seja abençoado, abençoada pelo poder da palavra de Deus. Nesses versículos diante de nós, do versículo 12 ao 21, convido você a ler lá no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai contrastar o reinado do pecado com o reinado da graça e mostra que, embora haja um ponto de semelhança entre eles, há muitos pontos em que diferem e nos quais a graça ela vai triunfar sobre o pecado. Tudo isso para encorajar o pecador para que ele seja liberto ou libertado, como você queira, do cativeiro do pecado e possa esperar e viver sob a influência da misericórdia de Deus. A graça e o pecado vieram por meio de uma só pessoa. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, versículo 12. Pela transgressão de um só, muitos morreram, versículo 15. A morte reinou por um só, versículo 17. Pela desobediência de um só, muitos foram constituídos pecadores, versículo 19. E assim também o reinado da graça. A graça de Deus e o dom da graça que vem por um só homem, Jesus Cristo, versículo 15. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo, versículo 17. E assim, pela obediência de um só, muitos serão justificados, versículo 19. Observe aqui o poder do indivíduo para o bem ou para o mal. Os nossos atos, meus queridos, têm uma ampla influência, talvez sejam eternos em suas consequências. Provavelmente. Nenhum de nós vive para si mesmo. Será nossa vida uma maldição para aqueles que nos rodeiam ou uma bênção? Estaremos entre aqueles cujo objetivo e propósito no mundo parecem causar todo o mal ou dano possível? Ou estaremos entre aqueles que tentam seguir os passos daquele que andava todos os dias fazendo bem? A influência da graça, ela triunfa sobre a influência do pecado. O pecado trouxe condenação, a graça triunfante traz perdão. O juízo veio por um só para condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas ofensas para justificação. Versículo 16. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação,
Assim também, pela justiça de um só, veio a dádiva gratuita sobre todos os homens para justificação de vida. Verso 18. A graça e a misericórdia triunfam sobre a culpa do pecado. O pecado trouxe a pecaminosidade e a graça traz a justiça. Assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão constituídos justos. Verso 19. O pecado de um só homem impôs à raça humana uma mácula hereditária de pecado. A depravação da natureza humana, como já demonstrado, é universal. Todos pecaram. Mas também aqui a graça pode triunfar, a graça pode transformar o coração corrupto e não regenerado. A graça reina por meio da justiça. O propósito de Deus na justificação não é meramente que o seu povo seja salvo da culpa do pecado, mas também que seja liberto do seu fardo. Como Paulo diz em outro lugar, visto como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. A experiência de muitos verdadeiros filhos de Deus tem mostrado como a graça pode triunfar sobre a pecaminosidade hereditária da natureza humana e sobre as tentações especiais às quais algumas naturezas estão expostas. O pecado trouxe a morte, a graça traz a vida. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 21. É o pecado que lançou a escuridão sobre o vale escuro. O aguilhão da morte é o pecado. Mas Jesus veio para nos dar luz. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Meus queridos, verdadeiramente, se o pecado abundou na corrupção, no desespero e na morte da natureza humana, a graça muito mais abundou em sua regeneração, esperança e vida eterna. Há um reinado da morte, Romanos 5, do 12 ao 14. Em resumo, essa primeira parte da epístola, ela vai resumir: Cristo desfez o que o pecado havia feito no que diz respeito à nossa relação objetiva com Deus. Nestes 3 versículos, o pecado por um só causa morte a todos. O pecado que atravessa a morte, uma palavra com muitos significados nas Escrituras: dissolução da natureza complexa, corrupção da natureza espiritual e abandono final por Deus. Aqui o primeiro, uma punição objetiva por uma transgressão objetiva, uma sentença manifesta de condenação, portanto simbólica da própria condenação, manifestando a ira de Deus. Pode muito bem levar a pensamento sobre a morte, que deve reinar no homem interior, através da retirada do favor de Deus, uma paralisia espiritual. Também pode ser um prenúncio do abandono total. Tal, então, é a tríplice morte: condenação, impotência e a culminação de ambas na vida após a morte. E esta é a morte que entrou no mundo pelo pecado. A morte reina sobre tudo, mas este pecado é o pecado de um só. Como então a morte universal? Olha ao redor: morte, morte e morte. Sim, poderíamos responder: porque pecado, pecado e pecado. Verdade, mas retrocedamos ao tempo anterior à lei. Ainda assim, morte. E não havia então pecado como o de Adão, como seu, tão consciente, tão deliberado como o meu. Havia presença, a atuação do pecado de fato, mas a atuação era a atuação espontânea de uma natureza corrupta, sem lei e, portanto, estritamente falando, sem transgressão.
O argumento ele poderia ser reforçado por uma consideração semelhante dos não cristãos de hoje e das crianças. A morte reina. Assim, a morte, mesmo daqueles que têm a lei, ela não se deve às suas transgressões individuais da lei, mas deve ser atribuída à mesma causa que opera no caso daqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. O pecado de um, o pecado de todos. Portanto, se a morte é uma punição objetiva por uma ofensa objetiva, ela não pode ser para ninguém além daquele que primeiro transgrediu a vontade manifesta de Deus. Se a condenação é imputada a todos, o pecado foi imputado a todos. Ou em outras palavras, versículo 12, nele todos pecaram. E aí a maravilhosa solidariedade de todas as coisas, espécies, gêneros, mundo, sistema, universo. Assim também em relação à humanidade, a história espiritual da humanidade, o ato de um, o ato de todos. Então todos repousam sob uma sombra, a sombra projetada pelo pecado de Adão. Todos carregam uma marca, a marca de sua punição. Onde está o caminho das trevas para a luz? Justificação por meio de Cristo. Isso pode ser coextensivo em seu alcance com os resultados do pecado? A solidariedade aqui também? Sim, pois Adão era uma figura daquele que havia de vir. Temos outra cabeça, um segundo Adão. Se por meio de Adão o pecado entrou no mundo e a morte alcançou a toda a humanidade, por meio de Cristo a graça foi derramada em abundância para trazer justificação, justiça e vida eterna. O pecado tem poder destrutivo, mas a graça é ainda maior, com seu poder restaurador. Onde a queda trouxe condenação, Cristo trouxe reconciliação. Onde a morte reinou, a graça estabeleceu um novo reino de esperança e vida. Você tem vivido? Mas consciente do poder do pecado ou da abundância da graça de Deus revelada na pessoa bendita de Cristo Jesus? Se a graça ela triunfou sobre a condenação, como essa verdade deve transformar a sua, a minha, a nossa caminhada diária com Deus? Aleluia! Vamos orar para a gente encerrar esse episódio fantástico. Paulo é muito didático e claro nos seus ensinos. A graça superabundou. Ela está superabundando nas nossas vidas. Senhor Deus, por isso nós te agradecemos. Porque a tua graça é maior que o nosso pecado. Em Adão nós herdamos queda, morte, mas em Cristo nós recebemos perdão, justiça e vida eterna. Ajuda-nos a confiar, a viver confiando na obra perfeita do Salvador, caminhando em santidade, celebrando a vitória de tua graça sobre toda condenação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, aleluia. Meus queridos, no próximo episódio nós vamos entrar em Romanos 6. Nós veremos uma pergunta fundamental. Se a graça é tão abundante, nós devemos continuar pecando? Descobriremos como a união com Cristo, ela transforma a nossa relação com o pecado, com a vida, com o outro, com Deus, consigo mesmos. E como isso nos convida a viver uma nova vida, a vida do novo nascimento. Aleluia! Não perca, tá bom? Te encontro lá e vai ser benção. Deus continue abençoando sua vida. Lembre de mim em suas orações, para que Deus continue me dando graça. Compartilhe esse trabalho, curta, aonde você estiver ouvindo. E Deus vai espalhando sua palavra, abençoando vidas e o nome dele sendo glorificado. Amém? Amém e amém.